Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou entre nós e que por graça Ele pode e vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV. Você pode ser um aliado nosso e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração. Nós temos custos, esperamos no Senhor que Ele toque nas pessoas. Nós temos a sua colaboração nas orações, para que o Senhor nos dê condições, porque as lutas também são grandes, e que divulgue este programa para que outras pessoas possam ouvir e tenhamos um maior número de pessoas ouvindo do Evangelho. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Nós temos aqui um hábito de apresentar sempre algum livro, alguma literatura para vocês que gostam de ler. Esse é um livro interessante. Lendo os Salmos, de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor genial do século XX. Ele escreveu várias obras que se tornaram famosas, mas de modo geral a gente conhece ele mais pelas Crônicas de Nárnia. E ele é uma pessoa muito especial, tanto na sua estrutura como escritor, como o seu conteúdo. E aqui neste livro Lendo os Salmos, ele trabalha alguns temas, como o juízo no livro dos Salmos. Porque às vezes a gente lê os Salmos assim de modo corriqueiro, sem aprofundar algumas coisas. As maldições, a morte nos Salmos, a bondade do Senhor, o que mais doce do que o mel, a conivência, a natureza, uma palavra sobre o louvor. Aí ele vai tratar de outros significados e alguns pontos que os Salmos transmitem. Eles trazem muita esperança. É um livro de cântico. A Igreja Católica usou muito tempo, inclusive, o terço, porque os Salmos são 5 livros e um terço destes 5 livros eles são 150 salmos, seria 50. Então era muito usado de aprender 50 salmos de cor e poder desfrutar deste privilégio. Nós temos então nessa indicação algo que você pode ser abençoado e que nós fazemos a questão de dizer que precisamos ler os Salmos e retirar deles a essência da graça de Deus que ali estão reveladas nesses Salmos. Então aqui tem uma boa leitura para a sua meditação.
nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal. O que é o Natal? A palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 2, os versos 10 e 11, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando aquela multidão de anjos chegou nos céus, onde estavam os pastores que guardavam durante a vigília da noite os seus rebanhos, e que possivelmente por causa disso nós podemos dizer com certa firmeza, não foi no mês de dezembro, porque nenhum pastor iria para o campo durante a noite, nesta época do ano, fria, gelada, às vezes nevando. Mas eles ficaram apavorados e o anjo então diz: olha, eu trago para vocês uma notícia de grande alegria. A primeira pergunta a ser feita sobre o primeiro advento de Cristo é: como o mundo reconheceria o Messias? Como teriam certeza de sua real identidade na Terra? A primeira vinda de Cristo cumpre o longo progresso de profecias específicas. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, predisse que um descendente humano de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Ele teria que ser realmente um descendente da mulher. Ele não poderia ser do esperma humano, do homem. Sabe-se que o pecado invadiu o mundo através de um só homem. A Bíblia é muito clara de dizer em Romanos 5,12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos por causa deste pecado. E há uma versão que diz por um só homem, pelo pecado de Adão. Isso não quer dizer que Eva não tenha pecado. Adão e não Eva é o agente principal do pecado que contaminou a humanidade. Ainda que ela tenha pecado, foi o pecado dele, a causa da perversão da raça. Fica bem claro aqui nesse texto de Romanos capítulo 5, que foi por o pecado de um homem que entrou a morte e o pecado na raça. Todavia, o Salvador e a salvação entraram na raça humana por meio de uma mulher. Quando chegou o tempo certo, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Era preciso identificar que este homem veio através de uma mulher, sem o espermatozoide do homem. A mulher foi o vaso usado para trazer o Salvador. Assim como podemos dizer que a profecia do jardim faria que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o descendente dela, da mulher, ele lhe ferirá a cabeça, Deus falando com a serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é Gênesis 3,15, se cumpriu no nascimento de Jesus. Jesus é aquele que veio da Virgem. Maria foi o vaso escolhido para trazer ao planeta Terra
o Salvador do mundo. Havia uma expectativa de um Salvador para salvar a humanidade do pecado. Não apenas o judeu, mas todos os pecadores que viessem a crer no Senhor Jesus. Israel, por exemplo, esperava que o Messias fosse como Moisés, baseado em Deuteronômio 18:18. Levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. O pacto de Deus com Abraão significava que sua descendência seria uma descendência, a nação de Israel tinha um relacionamento especial com Deus e por meio dessa linguagem de Abraão, ele iria ser o Deus para outras nações. Todas as famílias da terra seriam abençoadas com a bênção da salvação de Deus através de Abraão. Jacó predisse que o Messias viria da tribo de Judá. Isso ficou muito claro e está claro em Gênesis 49:10. A promessa de Deus a Davi era que um dia um dos seus descendentes reinaria em seu trono para sempre. Davi é da tribo de Judá. Isaías previu que o Messias seria nascido de uma virgem, Isaías capítulo 7, verso 14, e que ele nasceria em Belém, seria o local previsto para o nascimento do Messias, disse o profeta Miqueias. O plano eterno mostra que o Filho de Deus tornar-se-ia o Filho do homem, a fim de que os filhos dos homens caídos e poluídos pelo pecado pudessem ser regenerados e feitos filhos de Deus, através da morte e ressurreição do Filho de Deus encarnado. Esse era o objetivo de Deus, que o Filho dele se tornasse Filho do homem e que através deste Filho do homem o ser humano fosse liberto da tirania, do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de uma quantidade de coisas que nos dominam. Juntando todas as profecias, o Messias teria que ser um descendente de Abraão, um judeu da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nascido de uma virgem, na cidade de Belém. Essas são algumas das profecias, mas tem várias profecias. São cerca de 300 que mostram caracteristicamente a maneira como seria este. Ao cumprirem estas profecias, Jesus Cristo confirma que somente Ele é aquele enviado por Deus para ser o nosso Salvador. Jesus é verdadeiramente o Messias prometido pelas Escrituras. Ele é o Deus que se encarnou. Outra pergunta sobre a primeira vinda de Cristo, que requer uma resposta, é: por que Deus assumiu uma natureza e corpos humanos, e um corpo humano? Por que Deus precisou vir desta maneira? Eu vou parar aqui por um instantinho e logo nós vamos voltar neste assunto. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login.
digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Então, por que Deus assumiu uma natureza e um corpo humano? Por quê? O Novo Testamento afirma consistentemente que Cristo, o Filho de Deus, assumiu corpo e natureza humanas, de modo que Cristo Jesus é 100% Deus e 100% humano. O Verbo se fez carne, nos diz o apóstolo João no capítulo 1, verso 14. E a palavra para carne significa pele, osso e sangue. Ele se fez humano. João afirma que somente aqueles que confessam que Cristo Jesus veio em carne pertencem a Deus. Ele vai nos falar isso em 1 João capítulo 4, verso 2. Paulo se refere a Jesus em sua confissão de fé como aquele que foi revelado na carne. 1 Timóteo 3,16. O escritor aos Hebreus concorda, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, também ele participou do mesmo. Hebreus 2,14. A santidade de Deus requer que o pecado seja julgado, e o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Por causa do pecado de Adão, todo ser humano entrou no mundo com uma inclinação interior em direção ao pecado. Romanos 5,12. O pecado é inato, não é apenas um comportamento aprendido, é algo interior. E para redimir os seres humanos pecadores, o Redentor deve ser um ser humano sem pecado, para poder morrer a morte dos seres humanos para o pecado. E deste modo, tornar aqueles que creem nele, no Filho, filhos do Pai Celestial. O propósito do Natal é dar um presente ao mundo. É Deus presente em nós. Deus conosco, Emanuel, que foi até a cruz, morreu uma morte que não era dele. Para quê? Para que nós pudéssemos morrer com ele e ressuscitarmos em novidade de vida. Isto é tudo no plano espiritual. Atanásio, um dos grandes defensores da doutrina da igreja, ele diz que Cristo tornou-se o que somos para fazer de nós o que ele é. Ele tornou-se humano para nos levar a ser filhos de Deus, para um plano de relacionamento. E ele teve que ir para a cruz, porque ali era o tribunal de julgamento da humanidade. O escritor inglês C.S. Lewis, ele disse muito bem: Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos, não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para
produzir uma nova espécie de homens. É uma palavra muito preciosa. Ele se tornou homem para realmente transformar a humanidade e ter um novo homem. A lagarta morre, a borboleta nasce do casulo. Cristo precisou tornar-se homem, mas sem qualquer pecado. Por isso ele nasceu da mulher, que não transmitia o pecado. Ainda que a mulher seja pecadora, todas as mulheres sejam pecadoras, pois foram geradas pelo esperma de homens, elas não são as transmissoras da pecaminosidade. Se bem entendemos Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo cromossomo XY e não pelo cromossomo XX. É uma explicação que me é muito factível ao meu coração. Não são as mulheres que transmitem o pecado, ainda que elas sejam pecadoras. O escritor J. Blanchard, ele instiga a nossa mente com este raciocínio. Os que negam que Jesus não teve um pai humano precisam explicar como ele não tinha falhas humanas. Se ele não tinha falhas humanas, é porque ele não tinha a pecaminosidade dos seres humanos. Mas ele tinha a natureza humana, uma natureza de caída desse universo, porque toda a natureza, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, ela está em gemidos de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A natureza é uma natureza caída. Ninguém explica como isto foi possível. O mesmo Deus que tirou uma mulher sem mãe do lado de um homem, tirou um homem sem pai de um corpo de uma mulher. É muito precioso saber que Deus tirou Eva de Adão e tirou Jesus da mulher pela sua graça, para que Jesus fosse o Salvador de todo aquele que nele crê. Jesus foi gerado do esperma divino num óvulo humano. Ele era 100% humano, mas sem pecado. O Natal fala exatamente deste milagre da encarnação. Encarnação esta, que tem como finalidade nos presentear a redenção de nossa história, a remissão dos nossos pecados e a regeneração de nosso ser interior, de nosso espírito, para que nós possamos nos conectar com Deus de modo significativo e real. O Redentor deve ser alguém sem pecado, isto é, ele não deve ter pecados seus pelos quais deva pagar. Ele tinha que ser absolutamente impecável para levar os nossos pecados e poder nos redimir de nossa natureza pecaminosa. João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, verso 29. Cordeiro refere-se ao Cordeiro Pascal que tinha que ser perfeito em todos os seus sentidos. Mas aqui é a encarnação de Deus na raça, para salvar a raça da sua presunção de querer ser Deus. A implicação disto é que Jesus era perfeito e, portanto, poderia ser o substituto sacrificado pelo pecado da humanidade. E ele poderia nos substituir na cruz e ser o nosso substituto na regeneração.
vivendo em nós. Porque a vida cristã não se trata de um aperfeiçoamento de Adão, mas da substituição. Onde havia Adão, agora reside Cristo. Para trazer a salvação, o Redentor deveria corrigir o que os nossos primeiros pais fizeram de errado. Jesus é referido por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele refere-se a Jesus como aquele que não conheceu pecado. E por isso Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça divina. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, Paulo chama ele de último Adão. E depois ele vai falar que ele é o segundo homem na ressurreição. Último Adão significa que a raça de Adão, ela teve o seu fim na cruz. Alguém disse que na criação Deus nos mostrou a sua mão poderosa, mas na salvação, seu coração generoso, mesmo diante da mais profunda rebeldia da raça. Deus estava ali realizando uma redenção que nós não poderíamos realizar. Porque pela a desobediência de um só homem, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 19, pela desobediência de um só homem, uma multidão tornou-se pecadora. Assim, pela obediência de um só homem justo, uma multidão será feita justa nele. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Devemos adorar o Senhor Jesus por deixar a glória do céu para condescender e tornar-se um ser humano, abraçando voluntariamente as limitações do nosso corpo e morrendo uma morte que não era dele, para nos libertar de nós mesmos. O Natal da manjedoura foi o preâmbulo para o Natal da tumba vazia. Jesus teve dois nascimentos. Aquele que ele esteve no coxo, na cocheira, no estábulo, e aquele que ele esteve na tumba. Ele morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Jesus se encarnou para poder morrer a nossa morte para o pecado e depois ressuscitar a fim de nos dar a vida eterna que nunca mais terá fim. Cristo Jesus não é apenas o Salvador encarnado. Ele é a encarnação da salvação na vida de todos aqueles que creem. Esta é a sua experiência? Você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Eu não quero saber se você é católico, protestante, evangélico. É se você conhece de fato Jesus. Ele é o Natal, não é uma festa, não é questão de farofas e perus e qualquer outra comida. É Ele mesmo sendo o alimento e a vida na sua existência. Esta é a nossa proposta e que Deus lhe conceda o privilégio de conhecê-lo como o Natal da sua vida, o Salvador da sua vida, aquele que dá esperança e que lhe dá vitória. Que o Senhor seja o Natal de coração para coração.